Primeiramente, eu desejo aí um feliz 2024 para todo mundo. Comenta aí se a sua passagem de ano foi boa, como é que foi aí para você. Que todo mundo aí deseja que os plantonistas tenham muita prosperidade e que o Brasil continue aí no caminho certo. E esse ano tem tudo para ser bem melhor do que o ano anterior, viu? Principalmente na questão econômica do país. Vamos falar aqui de alguém que nessas poucas horas do ano já está tendo um ano pior que o seu, muito provavelmente. Por quê? Porque foi avisado que deu ruim. Deu ruim. Olha, tá um pânico total. Saiu matéria em alguns veículos de mídia ontem e hoje também sobre o pânico entre os advogados dos investigados pelo caso do dia 8 de janeiro, pelos atentados terroristas do ano passado. O que acontece? Acontece que, assim como eu avisei, a mudança na Procuradoria-Geral da República também trouxe uma mudança na investigação, a maneira como a investigação está sendo conduzida. E já por algumas petições que foram enviadas pela Procuradoria-Geral da República nas últimas 2 semanas, né, faz aí mais ou menos 2 semanas que o Gonê assumiu, os advogados perceberam que a coisa está bem pior. Por quê? Porque a Polícia Federal quem investiga, mas é a Procuradoria-Geral da República quem faz as denúncias, quem atua junto ao STF. E aí, quando era o Carlos Frederico Santos, que foi colocado ali pelo Augusto Aras, Carlos Frederico Santos é o subprocurador que disse que a delação do Cid era fraca, que não tinha provas. Aí, logo que ele teve acesso à delação, ele detonou, aí depois foi muito pressionado, aí voltou atrás, tudo mais. Este bolsominion, ele denunciou lá os perrapados que são os executores, tudo mais, mas pelas petições você vê que ele dizia, fez o crime tal e tal, não era uma petição dura. Você lê o documento ali, fala, pô, não é um documento duro, que você fala, caraca, esse cara está com sangue nos olhos para pegar esses terroristas. Era ali, estavam os crimes, muitos foram condenados. Lembrando, a denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República e era o procurador Carlos Frederico Santos. A partir do momento que assumiu o Gonê, e o Gonê, ele assume o controle do grupo de combate aos atos antidemocráticos e coloca junto a ele o vice-procurador, que é o Chateaubriand. Chateaubriand, esse vice-procurador-geral da República, ele é antibolsonarista, assim, pleno. Eu falei aqui já algumas vezes, ele apareceu na Vaza Jato criticando o Deltan Dallagnol, quer dizer, um dos poucos ali da Vaza Jato que tiveram alguma conversa vazada e o nome com alguma parte dele vazada ali, que você fala, nossa, é para aplaudir esse cara, não tá ali cometendo crime, ele tá criticando os crimes ali publicamente. Pois bem, publicamente era lá num grupo de Telegram que tinham vários procuradores. Pois bem, o Chateaubriand, ele também está ao lado do Gonê no controle aí do grupo de combate aos atos antidemocráticos, que é o grupo que está investigando o Bolsonaro, Anderson Torres, vários militares e esses mais de 1000 terroristas executores disso aí, fora os financiadores e tudo mais. Pois bem, o que acontece é que nos poucos documentos enviados aí nessas 2 semanas, lembrando que a Procuradoria-Geral da República não entrou em férias, estão trabalhando nas férias para adiantar já as denúncias contra o Bolsonaro, principalmente contra o Bolsonaro, eles perceberam que agora sim, as petições estão bem agressivas. Estão assim, olha, tratando o terrorista como terrorista mesmo. Não está mais tratando como, nossa, o cara depredou, fez isso, o dano ao patrimônio público, tem ali a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas agora está sendo tratado, você vê nas entrelinhas, mais contundência da Procuradoria-Geral da República. Por isso o pânico dos advogados. Os advogados têm um grupo de todos os advogados, não sei se estão todos, mas tem ali alguns advogados desses mais de 1000 terroristas. Os advogados do Bolsonaro também estão em pânico, porque se a coisa está pior para os executores, então imagina para os mandantes. Saiu ontem, último dia do ano, uma entrevista do ex-ministro do STF, Aires Brito, no Correio Brasiliense. Aí ele fala, lembrando que ele tem contato com ministros do STF, com gente aí que está mais a par das investigações do que eu e você aí, e ele fala, olha, isso está provado, que isso foi orquestrado, premeditado e financiado. Foi ali uma tentativa de golpe de Estado que não era só para tomar a presidência, era contra todo o Estado democrático de direito, porque a partir do momento que eles tomassem a presidência, eles iam depor os ministros do STF e provavelmente depor deputados e senadores que fossem contrários a eles, inclusive com prisões de maneira violenta mesmo. Então,
o Brasil estava ali, quase ali, ele chama de Dia da Infâmia. Esse é o nome que pegou entre ministros e ex-ministros do STF. Dia da Infâmia. O 8 de janeiro, ele diz, no Dia da Infâmia foi um democraticídio, ou seja, tentaram matar a democracia do Brasil. E ele diz, serão todos punidos. E não pode ter anistia no Brasil. Então, veja, tem gente aí com contato dos ministros, dizendo, ó, vai dar ruim. Eu li a entrevista e, olha, fazia tempo que eu não via alguém falar com tanta clareza sobre tudo o que aconteceu. Por quê? Porque nos últimos meses, o que você vê até na imprensa, tem lá os executores, tem um inquérito tal, sai uma notícia aqui, outra ali, mas quando alguém fala, voltar até a dar voz a gente que tenta minimizar, fala que não, foi ali, eles tentaram ali tomar a sede dos três poderes. Não foi só tomar a sede dos três poderes, tomar a sede é tomar um prédio, foi ali, premeditado. Teve gente que ficou premeditando isso, teve gente que financiou isso, deu grana para isso. Não se faz um golpe de Estado daquele jeito sem alguns milhões de reais aí investidos. E olha, foram investidos ao longo de meses. Tinham lá os acampamentos golpistas, tudo mais. Então, o que acontece? Imagina como foi ruim a virada de ano do Bolsonaro. Ele foi avisado, olha, os próprios advogados aí dos executores já tá uma correria, um pânico. Você deve ser indiciado pela Polícia Federal nessa semana ou no máximo na próxima, tá? Essa semana ou mais tardar semana que vem, Polícia Federal já solta a bomba, aquela bomba que a gente está esperando aí há alguns meses, que o diretor-geral da Polícia Federal falou que seria em dezembro. E aí, depois, a Polícia Federal mandou ali, via imprensa, né? Anunciou, não, vai ser no começo de janeiro. Atrasou por conta de algumas coisas do FBI que demoraram para chegar por conta da delação do Cid. Imagina que a Polícia Federal estão ali investigando tudo, tal, 8 de janeiro, terroristas, tal. No meio disso aparece lá o escândalo das joias. No meio disso eles têm que pedir dados até para a FBI. Esses dados demoram para chegar. Já chegou tudo, obviamente. Já a Polícia Federal já está trabalhando nisso, mas isso atrasou aí em algumas semanas. Esse relatório que não sabemos ainda se vai ser um relatório final ou parcial. O que se falava é que o relatório abordaria também os inquéritos, são 4 inquéritos referentes ao dia 8 de janeiro. O inquérito dos executores, financiadores, dos mentores e dos incentivadores. Mas parece que não. Ele vai finalizar primeiro o inquérito, eles vão finalizar primeiro o inquérito das fake news, que está rolando aí já faz 5 anos. E depois o das milícias digitais, que está rolando aí também já faz aí mais de 2 anos. Se contar com o dos atos antidemocráticos, são 3 anos aí já de inquérito, vai para 4 anos, já em abril, né? Foi em abril de 2020 que começou. E aí, finalizando esses dois, muita gente envolvida no dia 8 de janeiro já será indiciada. Não sabe se vai ter prisão ainda, mas esse é o medo dos advogados, principalmente os do Bolsonaro, que já prendam logo o chefão. Então eles estão apavorados com isso, porque tem uma coisa, muitos falam, mas Thiago, tem crimes aí que as pessoas podem responder em liberdade. Sim, há crimes que sim, mas há crimes que não. Que se você tem indícios suficientes e você vê que a pessoa continua cometendo crimes, e no caso de vários bolsonaristas, eles continuam insinuando que a eleição foi usurpada, que o Lula usurpou o cargo, usurpa, né? Não usurpou, continua lá, o cargo da presidência da República, que o TSE e o STF roubaram a eleição. Lembrando, o Bolsonaro publicou vídeo depois dos ataques terroristas do dia 8, ali dizendo que a eleição foi roubada também. Ele compartilhou um vídeo no Facebook dele. Ou seja, se o crime continua sendo cometido, tem base para prisão preventiva. E é isso que os advogados do Bolsonaro estão apavorados. Os advogados do dia 8 de janeiro dizem que, olha, tem mais de 80 pessoas que estão presas aí já faz quase um ano. Foram presas dia 9 de manhã, né? Então falta aí, semana que vem. Semana que vem já faz um ano aí de prisão deles. E eles não foram ainda nem julgados. Olha, isso é um descalabro. Não, eles não estão aí. Eles não estão respondendo pela lei, porque pela lei eles deveriam estar soltos. Olha, se os cidadãos ficassem em suas casas, estariam todos soltos. Teriam passado o ano novo, visto fogos de artifício, tudo mais. Mas eles resolveram sair das suas casas, alguns em ônibus, alguns pagaram para ir lá, outros ajudaram a financiar, e aí foram lá depredar o prédio dos três poderes. Para os bolsonaristas são mártires, porque os bolsonaristas adoraram
a tentativa de golpe de Estado, só não gostaram do resultado. Então você vê bolsonaristas homenageando, fizeram no ano passado, no final do ano passado, atos para homenagear o Clériston, que é um terrorista que morreu na Papuda, lembre-se, quem matou o Clériston foi o Bolsonaro, porque quem incentivou o Clériston a não se vacinar foi o Bolsonaro. Quem incentivou o Clériston a sair da casinha dele para tentar dar golpe de Estado foi o Bolsonaro. Foram as mentiras do bolsonarismo. Então, esses mesmos que homenagearam o terrorista morto, eles foram os responsáveis pela morte dele. Porque se dizem que ele morreu porque estava na cadeia, pô, não estaria lá se não tivesse sido incentivado a dar golpe de Estado. Ah, ele morreu de Covid porque não se vacinou. Teria se vacinado se não fosse bolsominion. Então você vê que matam os deles mesmos, tentam fazer um terrorista virar Marte para que outros queiram fazer o mesmo que fez o terrorista no futuro. Saíram aí declarações de ministros do STF nessa semana, na última semana do ano, né? Estão dando muitas entrevistas, dizendo que, olha, fica claro que eles usam as pessoas e que eles vão voltar a atacar a democracia. Eles estão esperando aí quando vai ser o próximo ataque. Eles continuam atacando aí nos seus discursos, mas o ataque efetivo, como foi no dia 8 de janeiro, eles estão esperando para que eles tenham o momento em que vai ser oportuno para eles e que eles tenham força de tentar isso mais forte ainda do que no 8 de janeiro de 2023. Por isso é que o governo e o STF querem fazer esse ato aí no dia 8 de janeiro para lembrar. Eles querem que não seja esquecido, como foi mais ou menos esquecido nos Estados Unidos. No dia 6 de janeiro, 2 anos antes, o Donald Trump tentou um golpe de Estado, e aí o que aconteceu? Os executores foram presos e os mentores continuam livres, leves e soltos. É isso que aconteceu. O Trump está livre, leve e solto. Ele chegou a ser tornado inelegível em 2 estados, o Donald Trump, o que não muda absolutamente nada na corrida eleitoral. Para quem não sabe, o modelo de democracia, bem entre aspas mesmo, dos Estados Unidos, quem ganha em um estado é como se tivesse ganho todos os votos naquele estado. Então, lá eles chamam de cadeiras, né? Então, cada estado tem um número de cadeiras, quem conseguir mais cadeiras no final ganha a eleição. É como se fosse pontos. Ó, ganhou a Califórnia, você ganhou 66 pontos. Ganhou Nova York, você ganhou 50 pontos. Quem tiver mais pontos no final ganha. Pois bem, e quem ganhou o estado ganha todas as cadeiras desse estado. E nos estados onde o Trump foi tornado inelegível e nos estados onde está avançado na justiça para que ele seja tornado inelegível, ele perdeu por 9 pontos de diferença. Teve um que ele perdeu por 14. No Colorado ele perdeu por 14, em Maine ele está inelegível, perdeu por 9. Quer dizer, não muda nada. Ele ter 0 votos ou ele ter 49,9% dá igual, ele não ganha nenhuma cadeira do estado. Então ele foi tornado inelegível, teve gente até na esquerda que comemorou, tudo mais, não muda nada. Ele também está para ser tornado inelegível em outros estados, todos eles onde o Trump perdeu por no mínimo 9 pontos de diferença. Ou seja, ele só facilita, não precisa fazer campanha lá, só isso que facilita. E o pessoal desses estados podem ajudar na campanha online para outros estados, porque é isso, viu? Não muda absolutamente nada. Se ele for tornado inelegível em algum estado onde ele ganhou a última eleição, aí sim. Aí são cadeiras que ele teve e que ele vai perder, que não tem como ser ele, e aí incentiva o Partido Republicano a colocar outro candidato. Mas veja, livre, leve e solto. No caso do Bolsonaro já está tri-inelegível. Os advogados aí já avisaram que, de 2024 não deve passar aí, a Polícia Federal vai tentar te prender. Obviamente, quando os advogados falam com o Bolsonaro, saiba, eles falam com o Bolsonaro como alguém que está falando com uma pessoa injustiçada, uma pessoa que está sendo perseguida. Olha, eles estão indo para cima de você, vão tentar te prender esse ano. Olha, piorou aí na PGR, realmente piorou muito a maneira aí como os terroristas estão sendo tratados, como os patriotas estão sendo tratados, está pior. Tem aí mais de 80 que continuam presos. A Procuradoria vai pedir para que eles continuem presos, vai querer condenar os outros a penas até maiores. Olha, tá ruim, perseguição vai piorar, Bolsonaro. É dessa maneira. Mas a mensagem você será enjaulado. É assim que a gente tem que traduzir a mensagem, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. 2024 já começou bem, já começou muito bem. E eu vou falar, vai melhorando ao longo dos dias, viu? Calma que vai melhorar ainda mais. Peço aí a sua inscrição. Falou!